Nós trouxemos para vocês hoje um recital palestra chamado Música Mineira para viola de arco solo, catalogação, editoração e performance. Depois de um ano que eu ingressei na UFMG, ingressei em 2019, final de 2020, a Pró-Reitoria de Pesquisa lançou um edital intitulado Programa Institucional de Auxílio à Pesquisa de Docentes recém-contratados pela UFMG. E é um edital que tem por objetivo apoiar os professores recém-contratados por meio da concessão de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Então, eu vi uma boa oportunidade para colocar uma proposta de uma ideia que eu tinha de fazer levantamento de obras, fazer editoração, um tratamento editorial de algumas delas e, por fim, as apresentações artísticas, né? Então, objetivos, para quê, né? Elaborar um catálogo online da música mineira e, consequentemente, brasileira para a viola de arco, realizar um trabalho de editoração das peças que se encontram em manuscritos e também realizar apresentações artísticas do repertório disponível. Um quadro justificativas, né? Aquela pergunta para quê, né? A música brasileira, o professor Emerson citou aqui, quando falava do Mahler, a música brasileira para viola de arco está sendo cada vez mais divulgada e requisitada por intérpretes do Brasil e do exterior. Progressivamente, estudantes estão explorando o tema em pesquisas de pós-graduação e também o acesso aos compositores, e aí sim, e suas partituras foi facilitado com a evolução dos meios tecnológicos a partir do século XXI. Como? A pesquisa ela é de natureza exploratória, né, e a gente utiliza algumas ferramentas metodológicas como pesquisa bibliográfica, pesquisa virtual aos acervos dos compositores e intérpretes e também aos acervos públicos em bibliotecas e centros acadêmicos. E estão sendo priorizadas as obras que se situam nos níveis intermediário e avançado, no intuito de serem empregadas no conteúdo programático dos alunos universitários e também no repertório de artistas profissionais. Dentro do cronograma de execução, a gente tem algumas etapas importantes. A etapa 1 é o levantamento e coleta dos materiais de pesquisa. Nessa etapa, a equipe realiza levantamento e coleta das obras mineiras disponíveis para viola de arco, estabelecendo esse contato, a princípio, de forma remota, com as pessoas e locais onde se encontram as fontes da pesquisa, quais sejam compositores, intérpretes e bibliotecas. Todas essas atividades orientadas e acompanhadas pelos coordenadores do projeto. E como o nosso tempo da palestra é um pouco curto, eu já apresento a vocês os resultados a cada etapa que eu for mostrando a vocês. Então, aqui um resultado parcial da etapa 1, porque nós encontramos diversos compositores, quase 50 compositores mineiros, ou que tenham relação com a UFMG, e obras em diversas formações. Viola, solo, viola e piano, trio com viola, enfim, música de câmara em geral com piano. Então, esse é um quadro apenas parcial com as obras para viola solo encontradas, né? Então, a gente tem em destaque ali o compositor Harry Crow, né, compositor de Belo Horizonte, hoje em Curitiba, André Dolabella, Paulo Maia de Aguiar e José Vieira Brandão, todos eles com obras escritas para viola solo, né, viola de arco solo. E dessas obras, 3 nós vamos apresentar hoje para vocês, né? André Dolabella, Harry Crow e Vieira Brandão. A etapa 2 diz respeito à editoração das partituras, né? Ali realiza-se um trabalho de um tratamento das peças que se encontram em manuscrito, contribuindo, desse modo, para a divulgação dos textos musicais de forma mais nítida e acessível. Sob a orientação dos coordenadores, o trabalho de editoração das partituras é realizado pela equipe de bolsistas,
que emprega o software de edição de partituras Sibelius. A gente também tem por objetivo viabilizar, isso junto aos detentores dos direitos dessas obras, a publicação dos resultados pelo selo Minas de Som, edição de partituras, é um projeto que tem na UFMG de edição de partituras. Vejam aqui, eu trouxe algumas imagens para vocês, algumas figuras da diferença, né? Essa é a obra do Cambiata, do Harry Crowell, no manuscrito, né? E aqui o resultado do tratamento, da edição que o projeto realizou. Também foram necessárias intervenções, algumas intervenções editoriais, como, por exemplo, correção de fórmula de compasso, onde o compositor esqueceu, né, ou se equivocou. Também modernização ou reformulação de alguns compassos, de alguns excertos, né, onde o compositor, aqui nesse caso, ele queria, na verdade, uma alternância das cordas, da corda sol solta com presa, nota sol presa, e não estava muito claro, né, ali na primeira versão do manuscrito. E aqui um exemplo de como estava crítico, né, o estado da partitura do Vieira Brandão. Olha, notas muito pequenas, muito próximas umas das outras e assim com bastante dificuldade para ler. Isso é um desestímulo também ao intérprete ou ao estudante. Mas então aí a gente fez esse tratamento e a partitura ficou, como vocês podem ver ali, né, A etapa 3 diz respeito à mostra de produções artísticas e também científicas, né? Nessa etapa, pretende-se a realização pública de apresentações com o repertório pesquisado. E aí, no ano passado, nós fizemos esse recital, também palestra lá na Escola de Música, num projeto de extensão, ou, na verdade, uma atividade acadêmica que tem na universidade, o Viva a Música. Aqui um QR Code que leva vocês aos resultados, né? Lá no meu canal do YouTube tem essas peças que foram apresentadas. Também, no ano passado, eu e o professor Carlos Aleixo apresentamos esse recital, esse trabalho no congresso da American Viola Society, nos Estados Unidos, de forma virtual. E aqui está o QR Code também que leva a esse concerto, né, a esse recital palestra lá no evento. Nossos bolsistas apresentaram esses trabalhos na Semana do Conhecimento da UFMG, Semana de Iniciação Científica, com seus vídeos publicados, e aqui também é uma oportunidade da gente estar apresentando esse trabalho num evento científico aqui nesse simpósio. Passando agora brevemente para as obras que eu vou apresentar para vocês nesse recital, e também tratando um pouco de questões interpretativas, né? O André Dolabella, ele nasceu em Belo Horizonte, em 1983, e compôs esse prelúdio, Opus 14, número 3, em 99. Ele é um rapaz que teve bastante destaque, né? Ele estudou piano, ganhou alguns prêmios importantes em Minas e no Brasil. E a obra, como eu disse, foi escrita em 1999 e faz parte de uma série de prelúdios escritos para cada um dos instrumentos de arco, né? O professor Fausto está aqui também. Em 2000 ele escreveu o prelúdio número 4 para o contrabaixo, em parceria com o professor Fausto, num projeto do professor, né? E, enfim, hoje ele está radicado na Alemanha, né, professor Fausto? Salvo engano, acho que ele está na Alemanha, o André. Então, aqui a partitura, né, do prelúdio, e eu queria destacar aí para vocês que, como a partitura indica, ele constrói a peça por algumas elaborações constantes, mas tem basicamente a organização formal apresentada da seguinte forma, né? A, que é desenvolvido até chegar à coda ali no final.
Ele é uma peça escrita em idioma tonal livre, mas com referências a alguns polos, né, esparsos. Aqui no compasso 2, a gente tem, e compasso 6, perdão, 9 e 8 também, um polo em Mi, né, e compassos 4, 5, 6, um polo em Ré, e no finalzinho a coda traz esse polo em Fá sustenido, né, apesar da obra ser considerada escrita no idioma tonal livre. Algumas questões de interpretação a serem levadas em consideração, eu queria passar rapidamente com vocês. Atenção às mudanças de andamento e agógica. Isso é importante, porque, como vocês podem ver ali em destaque, as mudanças acontecem repentinamente, de forma não abrupta, mas repentina, né? Então, você começa com 2 compassos no andante, mas já logo muda para um lento, né? Depois volta para o andante, uma agógica acelerando para um allegro. Então, ele, em pouca aspas, né, em pouca música, ele trabalha muito essa questão das mudanças de andamento e agógica. E é uma coisa que o intérprete precisa ficar atento para realizar conforme o compositor escreveu. Também as variações do motivo principal são pontos importantes a serem observados, porque ele ora apresenta em dinâmica mezzo-piano, ora apresenta em piano, ora apresenta em mezzo-forte. Então, ele, na questão de intensidade, pelo menos, e também de intervalos de escrita, ele varia esse motivo principal. É uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? Elementos idiomáticos, e aí eu faço referência também ao professor Hugo Pilger, né, que falava muito do idiomatismo do natural do instrumento, né, e aí a gente destaca aqui as indicações de sultasto, posição natural. Aqui embaixo também a gente tem glissandos, cordas dobradas. Então tudo isso remete a esse elemento idiomático do que é natural do instrumento, né? E por fim, é importante observar que até a coda é uma textura praticamente monódica, né, valorizando as melodias, mas e aí no finalzinho, na coda, ele tem uma sequência de mais de 10 acordes, né, adensando e intensificando essa textura. Na verdade, esse final é o trecho mais complicado, tecnicamente, é um trecho que mais requer atenção, né, esses acordes. Bom, Harry Crowell, Cambiata, né, também nascido em Belo Horizonte, no ano de 1958, teve sua formação na Fundação Clóvis Salgado, Westport School of Music, Connecticut, e também na Juilliard School, né, estudou e teve experiência profissional na Orquestra Jovem da Fundação Clóvis Salgado, Orquestra Sinfônica de Brasília. Ele foi um violista, é importante destacar isso, e trabalhou na Universidade Federal de Ouro Preto em pesquisas de repertório do período colonial, e depois foi para Curitiba, né, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, radicado lá, professor. Bom, a Cambiata, né, é uma obra escrita em 1980 para viola solo e pertence à fase inicial de suas composições. É obra atonal em 2 movimentos, né? Primeiro movimento, proposição, e segundo movimento, chamado corolário, né? Aqui o Crowell, em uma entrevista em 2021, disse assim da obra, né: foi uma das minhas primeiras composições, e alguns elementos característicos da minha escrita que perduram até hoje já se encontram ali, tais como o uso da atonalidade em contraste com cantos gregorianos. E esse primeiro movimento tem a forma ternária, A, B, A linha, ali indicado ali na imagem,
Vocês podem ver. Indicação de expressões são importantes, porque ele começa com tranquilo, e lá no B, ali onde começa o canto gregoriano, né, o canto-chão, tranquilíssimo, isso não significa que o andamento deva ser mais lento, não. A ideia é que o andamento permaneça lento, apenas aqui é um momento em que ele executa de uma forma mais tranquila do que a sessão anterior, né? Também, isso é característico dos compositores do século XX, né, segunda metade do século XX, de explorar, de usar, de utilizar e lançar mão de alguns elementos que funcionam bem no instrumento, que são considerados idiomáticos. E aqui a gente tem, no compasso 4, um pizzicato de mão esquerda. Após ali o intervalo, 2 pizzicatos de mão esquerda. Eu destaco aqui também, como já citado, um trecho bastante religioso, feito um canto gregoriano, sequência de semínimas, separadas por cesuras. Aqui tem umas cesuras aqui. Então, remetendo a esse canto litúrgico da Igreja Católica, né? Na outra página tem também um glissando rápido aqui, que é importante destacar, porque não é apenas, não sei se dá para ver, mas é um glissando que ele faz, varia, né? Sobe, depois desce, depois sobe novamente, não é um glissando constante, ele faz, né, essa volta para chegar na nota que ele quer. E, por fim, essas últimas 2 pautas, na verdade, é um compasso apenas. Você vê que não tem barra de compasso. O que a gente conclui é um compasso onde eles quer a improvisação do intérprete, né? É um compasso onde tem um caráter mais improvisatório, com quiálteras, notas longas, etc., né? Então, apogiaturas com diversas notas, 6, 5. Aqui o intérprete está livre para executar esse compasso, né? O segundo movimento, como o próprio nome diz, né, corolário, ele é um termo que significa consequência, decorrência, né? Ou seja, a consequência da proposição do primeiro movimento. E também escrita na forma ternária, A, B, a linha, ali onde vocês veem indicados, e tem um caráter mais agitado do que o movimento anterior. Isso fica evidente na indicação metronômica, né, na escrita das figuras musicais, são figuras mais rápidas, e trazendo essa indicação. Ali, em destaque, em vermelho, é o ponto culminante, é uma região que começa a ficar aguda aqui, indicando na clave de sol, um desafio técnico para o intérprete, né, porque ele atinge aqui notas extremamente agudas, né, nas posições altas do instrumento. Mas é importante destacar que aqui a gente tem esse ponto culminante. Outro elemento que é muito relevante de se destacar é a utilização dos microtons, né? Ou microintervalos, como dizia o Griffiths, né? Aqui no finalzinho, aqui onde em destaque em vermelho, ele usa quartos de tom, né, microtom na nota Ré para baixo e para cima também. Uma coisa que para as obras compostas à época era algo inédito, assim, né, uma obra composta na década de 1980, ter já introduzido esses elementos, né? E aqui no final, essa indicação é de vibrato amplo, né? Vibrato amplo, lento, diferentemente do vibrato em que normalmente se utiliza. Eu quero falar rapidamente sobre o Vieira Brandão também. Sim, natural de Cambuquira, uma cidade no sul de Minas, né?
cidadezinha do sul de Minas, Cambuquira, e teve formação no Rio de Janeiro. Ele foi muito cedo para o Rio de Janeiro, estudou no Instituto Nacional de Música, que hoje é a Escola de Música da UFRJ, né, e ele teve muita proximidade com Villa-Lobos, trabalhou muito com Villa-Lobos, foi auxiliar do Villa-Lobos no ensino do canto orfeônico, né, na década 1930, ali, época do Vargas, né, com aquelas proposições junto ao Villa-Lobos, e por estar próximo do Villa-Lobos, ele foi um grande intérprete da obra pianística do Villa-Lobos, né, e tem aí no seu catálogo, né, na sua obra, mais de 300 números, né. A suíte para viola solo, ela foi escrita em 1977, dedicada ao violista Henrique Nuremberg, e tem uma inspiração neoclássica na forma, com 3 movimentos, lento, allegretto e valsinha, dos quais a gente vai tocar os 2 primeiros movimentos. A suíte que o professor Emerson acabou de tocar, a suíte brasileira para viola solo, lembra demais, porque traz esse caráter, né, um pouco mais, como diz aqui, na forma neoclássico, mas na expressão das melodias, né, um toque nacional, um toque, né, brasileiro, uma coisa melódica também, né, como vocês vão poder observar. Escrita em dó maior, o material temático, ele começa concomitante ao acorde inicial, e aí é um grande desafio, porque a gente se pergunta como realizar essa nota que é mais importante, aqui está pequenininho, mas a nota mais importante a soar nesse acorde não é a nota dó, a mais superior, é a nota mi, que está no miolo desse acorde, né? Então, como fazer soar essa nota de maneira percebida como integrante da melodia, né? Então, o executante, o intérprete, realiza o acorde normalmente quebrado, mas ele não sustenta a nota mais superior, ele deve sustentar a nota mi, está ali no miolo desse acorde, né? Em destaque, destacado em vermelho, é o tema inicial, só que agora ele está escondidinho ali, agora num tom de sol maior, mas os elementos, as alturas, os intervalos, as relações intervalares, elas são do tema principal, né, do tema principal. Ele é importante, o intérprete precisa ver aquele tema ali, né, precisa destacar aquela nova, né, aquela reexposição, aspas, né, se eu posso usar isso aqui, desse tema. Em destaque de verde, breve desenvolvimento, com modulações. Me lembrei demais, quando o professor Emerson estava tocando aqui, das modulações que ele caminha, né, de volta para o tema principal. Ele também faz esse uso desse recurso, né, de usar as modulações para conduzir a melodia novamente para o tom original, né. E o segundo movimento é uma forma tema com variações, né. Ele apresenta o tema em Lá menor, um material temático delicado, simples, né, e que vai variando. Essa primeira variação tem um caráter mais rítmico e explora a articulação em spiccato, né, um golpe saltado. Antes de chegar na segunda variação, ele tem um interlúdio. Aqui, nesse compasso anacruze para 34, ele tem a indicação de meno, significa um interlúdio, na verdade, uma seção que faz essa conexão com a segunda variação, e é uma sonoridade que traz para a gente a ideia do universo da música vocal, é mais cantabile, precisa ser contrastante com a seção ou com a variação anterior, como vocês lembram, né? Um caráter mais solto, leve. Aqui não, aqui já mais cantado, né? Melodia singela, como diz, contrastando com a agitação da variação anterior, né? A segunda variação tem um caráter aí sim virtuosístico, efeito brilhante, né? Onde o intérprete
e, em geral também, precisa mostrar essa destreza e consistência sonora, né, do instrumento. E eu quero finalizar essa apresentação trazendo uma citação do Armando, é um filósofo português, Armando Malheiro da Silva, em que ele diz assim: a dimensão sistêmica da informação, ou a sistemática, né, da informação, entendida como processo organizado de recolha, processamento, armazenamento e recuperação da informação, não se reduz a processos operacionais, mas se estende também à produção, à emissão e à recepção, numa teia interna e externa de interações, implicadas na memória social e seus significados. Terminando com isso aqui, a gente faz... A informação não é apenas aquela primeira parte que eu apresentei a vocês de catalogação e editoração, mas sim ela caminha para uma produção, para uma divulgação. Ele fala a emissão e a recepção, isso que o público vai ouvir, vai receber, né? Então, tudo numa teia, tudo numa cadeia que se entrelaça, né? E proporciona essas interações, como ele diz, implicadas aí na memória social e seus significados, né? Então, acho que eu finalizo essa apresentação com essa citação aqui, que eu acho que é importante da gente refletir, né? Então, obrigado. A gente passa para o recital agora das 3 obras. André Dolabella, Prelúdio, Suíte para viola solo, Vieira Brandão e, por fim, a Cambiata, do Harry Crowell.